Paulo enviou Tito a Creta, no capítulo 1 de Tito, versículo 5, a Bíblia diz, e Deus mandou, ou Tito foi enviado para Creta, para colocar em ordem a igreja, e uma versão diz, para organizar tudo. 1 Coríntios 12, 28, Deus deu dons ao povo, e um dos dons que Deus deu ao povo, é o dom da organização. Era tão importante em Corinto, que Deus dizia assim, o culto tem que ser feito com ordem e com decência. 1 Coríntios 15, 33 e 1 Coríntios 15, 40, ordem. Por quê? Porque em Corinto é uma bagunça. Todo mundo falava a língua, ninguém entendia palhufa nenhuma, e Deus disse, um fala e outro interpreta. Se não há interpretação, cale-se o primeiro. E Deus disse, se um profetizar, que seja julgada a profecia. Todos podeis profetizar, um de cada vez. E aí Paulo diz e fala, Deus é um Deus de ordem, e Deus é um Deus de decência. Deus é um Deus de ordem. 1 Coríntios 12, 24, diz que Deus ordenou o corpo, coordenou o corpo, organizou o povo, e o corpo o formou, organizando cada um segundo a sua descrição e segundo a sua forma de atuar e de agir. Deus é um Deus de ordem. Então Deus disse, se todo o corpo for ouvido, onde está a boca? Se todo o corpo for o olho, onde está o ouvido? Então Deus disse, Deus deu honra às partes mais indecorosas e coroou de honra para que todos tenham igual cuidado um do outro. Cada um desenvolva uma parte importante no corpo para o crescimento do próprio corpo. E aí Deus fala através de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, dizendo que Deus organiza o corpo, coordena o corpo, instrui o corpo, para que o corpo organizado produza um crescimento. O que é um câncer? O câncer é uma célula não organizada num organismo que entra e destrói o corpo, porque o corpo não está organizado. A Bíblia nos fala sobre isso. Isaías diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Quando o povo de Deus voltou da Babilônia cativo, Deus mandou que o turno dos sacerdotes pudessem ser reorganizados. E Deus então fez uma grande obra, e Deus trouxe uma reforma ministerial e uma reforma espiritual no meio do seu povo. E Deus levantou profetas e pessoas como o rei Ezequias, que pôde reestruturar, reorganizar o culto. Os sacerdotes tocavam e cantavam de acordo com seus turnos. O sacrifício voltou a ser oferecido no altar do Senhor. Deus fez uma reforma através de Josias e do rei Ezequias. E Deus então mandou dizer ao povo que o povo pudesse se organizar para oferecer um culto ao Senhor. Gênesis 1, Deus é um Deus de ordem. E Ezequiel? Deus diz, Ezequiel profetiza ao vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos vai tornar-se um grande exército. Eu vou colocar o meu espírito nesse vale. Aí Ezequiel começa a profetizar, osso se junta com osso, cresce ligamento e junta, cresce pele, cresce carne, tudo vai crescendo, mas o corpo não tem vida. Só tem vida quando o espírito entra nele. Mas mostra que Deus é um Deus de ordem. Deus mandou que cada osso se juntasse a osso, a tibo, o perônio, o fêmur, o martelo, todos os ossos se juntando organizadamente um com o outro, e quando o corpo foi organizado, Deus soprou o seu Espírito Santo. Deus não sopra o seu Espírito, e Deus não faz o que Ele quer fazer, sem que antes se organize. Deus chegou através do profeta Isaías e disse para o próprio Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus disse, coloque em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Deus falou através do profeta, olha, vocês têm que pensar numa coisa importante, tem que colocar a sua vida em ordem, porque o Senhor vai voltar e vai buscar, e quem não estiver pronto vai ficar aí.
põe em ordem a sua vida, põe em ordem a sua casa, perdoa, peça perdão, acerte, conserte, põe tudo em ordem, porque Deus vai voltar. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Oséias 4:12, Miqueias 4:12. Elias faz um confronto com os líderes de Baal e de Azé. E Elias fala assim: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E a primeira coisa que Elias faz para pedir o fogo é colocar em ordem o altar do Senhor que estava quebrado. Depois que Elias põe em ordem o altar, o fogo vem e consome o altar. Deus não iria consumir o altar sem que antes o altar tivesse feito em ordem. Perceba que tudo que eu estou falando é: Deus, antes de agir, põe as coisas em ordem. Antes de operar, Deus quer que as coisas estejam em ordem, para depois Ele vir e agir. Amém? Agora, eu acho a Bíblia maravilhosa, sou apaixonado por ela. Põe o texto que eu tirei lá, que eu coloquei. O texto que Jesus diz: qual dentre vocês, querendo edificar uma casa, uma torre, uma empresa, ou um casamento, uma igreja, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? O que Deus quer dizer para o povo? Gente, antes de fazer qualquer coisa, pensa, analisa, avalia. Antes de você começar qualquer obra, edificar qualquer torre, senão a gente vai ver como tem tanta casa mal acabada, que começaram a fazer, mas a pessoa não calculou o preço, né? Não calculou. Quanto vai ficar para reformar esse banheiro? Quanto vai ficar para fazer uma casa? Quanto vai ficar para construir tal coisa? Quanto vai ficar para fazer tal viagem? Quanto vai ficar? Primeiro Jesus diz: primeiro você senta. Ordem, organização. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão chegar para Deus e pedir para Deus abençoar as burradas que fizeram na vida, porque não pensaram antes. Quem pode entender? Então, primeiro Deus fala assim: primeiro você pensa. Não pensa com a emoção, pensa com a razão. Depois você faz. Calcula o preço antes. Depois que você calcular o preço, você vai e faz a obra que você quer fazer. Organização, ordem. Amém? Primeiro você senta e calcula as despesas. Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou ter que investir? Qual o preço que eu vou ter que pagar para construir uma torre? Para construir uma casa? Para construir um lar? Para construir um casamento? Para construir uma relação? Porque o que Jesus está falando, se você olhar os anteriores, é o seguinte: quem quiser vir após mim, faça uma coisa, negue a si mesmo, tome a sua cruz, renuncia tudo quanto tem e depois vem e me segue. Calcula o preço. Qual é o preço que eu tenho para seguir a Jesus Cristo? Para depois não ficar uma vida mal acabada, que começa a seguir Jesus, para no meio do caminho e depois diz: eu não pensava que era assim. Não, então Jesus deixou bem claro: o projeto de me seguir é um projeto caro. Ele deixou bem claro antes: se você quiser vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Depois, tome cada dia a sua cruz. E depois, renuncia tudo quanto tem. E depois, vem e me segue. Esse é o preço. Você está disposto? Porque Jesus não é o tipo de cara que depois que a gente começa a seguir a Ele, Ele fala assim: bom, eu não expliquei para você muito bem, mas seria assim. Não, Ele diz já antes. Então, primeiro você senta, você pensa e você calcula quanto você vai ter que pagar. Qual o preço? Não só para construir uma casa, ou um casamento, ou fazer uma faculdade, mas é o preço que você tem por seguir ao Senhor. Para depois você não falar assim: não sabia que era assim. Você sabia.
Porque Paulo disse: todos os que querem seguir a Cristo vão padecer perseguição. Jesus disse: se a mim, um galho verde, fizeram comigo isso, também vão fazer com vocês que são galhos secos. Vocês vão ser tentados, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vocês vão ser mortos por amor ao meu nome. Estão dispostos? Ele não disse: vocês serão prósperos, vocês terão muito dinheiro, vocês terão uma casa maravilhosa. Ele disse: vocês terão perseguição. Estão dispostos? Esse é o preço. Ninguém prega mais isso hoje em dia nas igrejas. Ninguém prega isso. As pessoas pregam prosperidade, as pessoas pregam bênçãos, as pessoas pregam milagres, as pessoas fazem um monte de coisa com o evangelho. Mas o evangelho é esse aqui, ó. Calcula o preço. Eu estou encerrando minha faculdade de psicologia. Faz 5 anos que comecei, em 2011. Estou no último semestre, falta menos de 2 meses para acabar. Que preço que eu estou pagando? Que preço que eu estou pagando? De cansaço, de estresse físico, estresse mental. Não perdi minha fé, graças a Deus, e estou firme com Deus. Mas a minha cabeça está cansada. É um preço que eu pago. Por todo dia acordar às 6h30 da manhã, 6h15 da manhã, pegar o carro, passar o dia em Piracicaba, fazer estágio, todo dia fazer relatório, fazer prova e atendimento. É o preço que eu estou pagando. É o preço que eu pago, é o preço que eu calculei antes. Quanto vai ser, não para pagar a faculdade, quanto vai ser para eu aguentar até o final. Para no meio da faculdade, eu não falar assim: puxa, não aguento mais, vou parar. Começamos com 45 alunos, estamos com 22 alunos. Não pensaram qual era o preço? Para ver se tem com que acabar. A vida do cristão não pode ser uma obra inacabada. A gente é ótimos de boas iniciativas, mas de péssimas acabativas. Nós somos bons para começar as coisas, mas para concluir somos zero. Quantos começaram 2015 falando: eu vou ganhar uma alma para Jesus? Ganhou quantas esse ano? Até agora nenhuma. Mas não falou aqui ganhar uma alma para Jesus? Aí eu falei: mas está difícil. Difícil o quê? Difícil é você ou Deus não pode operar? Não, esse ano eu vou dar o dízimo todo mês. Desde janeiro, fevereiro, março eu pulei. Março passou em branco. Abril eu dei metade. Maio, junho eu estou parado. Porque eu comecei e não acabei. Aí eu comecei em 2015 falando: esse ano vai ser diferente. Eu vou ser uma pessoa que eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Comecei em Gênesis, cheguei em Números, disse: não aguento mais ler a Bíblia. Os 50 tons de cinza você leu. A Bíblia não. A novela das 8, a Babilônia, você não perdeu um capítulo. Mas ler a Bíblia não leu nenhum dia. Porque a gente se dispõe para fazer aquilo que a gente quer, não aquilo que é importante fazer na nossa vida. Nós começamos e acabamos. Há um termo no grego que chama-se teleios. Teleios é alguém que começou uma obra e foi até o final. É o que Jesus falou na cruz: tetelestai, está consumado. Teleios é alguém que começa, que prossegue, que vai em frente, que completa a obra que começou. Em João 17, Jesus diz: Pai, te dou graças, e eu completei a obra que tu me mandastes fazer nessa terra. Teleios. Quantos projetos estão inacabados? Por quê? Porque faltou ordem. Falta ordem, falta organização. Falta disciplina, falta foco, falta esforço. Quem pode entender? Vamos para o próximo, por favor, 29. Para não acontecer que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar. E aí as pessoas começam a olhar para você e falar assim: puxa, você começou, não terminou? É um projeto inacabável. E as pessoas estão zombando de você. Por quê? Porque começou, não foi até o final. Agora olha o 30.
dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Deus é um Deus de organização. Você crê nisso? Deus opera onde existe ordem. Eu encerrei ontem na igreja os 3 pilares do sucesso de uma empresa, de uma família, de um negócio, de uma vida, de um casamento. 3 pilares. Se você guardar os 3, você vai ser bem sucedido. Primeiro é foco. Ninguém conquista nada se não tiver foco. Saber para onde vou, saber o que eu quero da minha vida, saber qual é a força que eu vou usar para chegar lá. Segundo é disciplina. A disciplina é filha do foco, porque quem tem foco se disciplina para chegar lá. E a terceira é organização. Uma empresa bem-sucedida, uma empresa vitoriosa, uma igreja abençoada, uma família abençoada, é alguém que pensa em 3 coisas: foco, disciplina, organização. Amém? Isto é ordem. Agora eu queria mostrar para você um texto, para eu ser bem objetivo com você, que está em Marcos, por favor, aí meu amigo. Marcos capítulo número 6. Marcos capítulo número 6, versículo número 39, vamos ver se é isso mesmo. Marcos 6, posso começar a partir do versículo número 34, querido. Marcos 6, 34, presta atenção. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve dó dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar. Outro: estando a hora muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede esse povo para que vão aos sítios, às aldeias em redor, e comprem para si o que comer. Ele, porém, respondeu: dai-lhe vós de comer. Então perguntaram: havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar de comer? Não temos dinheiro para isso. 38. Ao que respondeu e disse: quantos pães tendes? E de ver. E tendo sido informado, disseram: nós temos só 5 pães e 2 peixes. Você conhece essa história? Temos 5 pães e 2 peixes. Mas a multidão, pode ir para o outro, é de quase 15 mil pessoas. São quase 15 mil pessoas. Como é que vamos alimentar essa grande multidão? Jesus vai fazer um milagre. E Ele só faz o milagre quando existe ordem, quando existe organização. Gente, eu estou começando a falar com você, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus só opera quando tem ordem, que Deus só opera quando tem organização. Se as coisas estão bagunçadas, badernadas, de cabeça para baixo, não espera que Deus vá fazer um milagre. Primeiro Ele quer que você coloque as coisas em ordem, e aí Ele vem e faz um milagre em tua vida. É isso que Ele quer de você. Então olha, o que Ele falou? Fez com que todo mundo reclinasse, assentasse em grupos sobre a relva verde. 40. E reclinar em grupos de 100 e de 50. Olha a ordem de Jesus. Imaginam vocês, os discípulos trouxeram para ele 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou na mão os 5 pães e 2 peixes, levantou ao Pai, deu graça, partiu. Mas antes ele deu uma ordem. Qual é a ordem? Todo mundo senta. Pensa comigo, gente. São 15 mil pessoas. A Bíblia diz que tem 5 mil homens, sem contar mulher e criança. Pelo menos 15 mil pessoas. Imagina o furdurço que ia ser esse milagre. Ele pegou na mão 5 pães e 2 peixes, multiplicou. Aquele monte de gente cai em cima dele, matando e mata Jesus. Ele não morre na cruz, morre na multidão. O que ele faz? Pessoal, vai ter milagre aqui hoje. Vamos fazer um negocinho? Senta. Milagre vem quando a gente descansa em Deus. Milagre vem quando a gente se assenta. O que eu falei no texto de Lucas? Antes de construir uma torre, você senta e pensa. Antes do milagre chegar, você senta. O sentar aqui não é só ordem, não é só organização. O sentar aqui é como diz o Salmo 127.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é vos levantar tarde, levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Deus trabalha para aquele que nele espera. Nós estamos vivendo um tempo de crise nesse país financeiro tão grande, e Deus está falando para o seu povo: descansa, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou maior que a Dilma, eu sou maior que o Lula, eu sou maior que o dólar, eu sou maior que qualquer coisa, eu sou maior que esse partido corrupto. Eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando você lê o Salmo 46, o Salmo 46 começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa tribulação. Não temeremos, ainda que os montes transportem, que os mares, há um rio cuja cidade alegra, a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela não será abalada. E como ele encerra o texto bíblico: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está chamando a sua igreja nesse ano 2015. E sabe o que é o negócio? 2016, as perspectivas é que o Brasil vai cair menos 3% no PIB. Sabe o que quer dizer isso? Que o dinheiro vai ficar cada vez mais raro, que o Brasil vai decrescer um pouco mais. Parabéns quem votou no PT. Parabéns. Deu PT mesmo, perda total. Deu PT, o Brasil deu PT, perda total, para não falar outra coisa, né? Deu PT. Então olha aqui, o ano que vem dizem que só 2018 o Brasil vai empatar, vai ficar zero, não vai crescer nem diminuir. Irmão, quem vai reger a tua vida é o Senhor dos Exércitos. Assenta. Você pode ter 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus vai sobrar. Põe na mão dele. Sabe o que eu vi esses dias? A minha aposentadoria. Eu fiquei tão feliz. O fator presidenciário. Eu então pensei, eu tenho que contribuir com 35 anos de contribuição, e depois que eu chegar aos 95 anos eu me aposento. 95 anos, o que eu estou? Se eu não tiver com Alzheimer, eu estou morto. Está me entendendo? Eu vou aposentar no céu, gente. Eu vou aposentar no céu. Graças a Deus, eu não dependo da Dilma, nem do PT, nem dessa corrupção. Eu estou nas mãos do meu Deus. Descansa. Deus mandou me vir aqui essa noite dizer para você que o teu Deus é um Deus que é o Deus da vitória, que é o Deus do suprimento, que é o Deus Jeová Jiré, que é o Deus da provisão, que é o Deus da proteção, que é o Deus que não desampara você, que é o Deus que está com você, que é o Deus que luta com você, que é o Deus que vai com você, que é o Deus que ama você, que é o Deus que não desiste de você. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Exalta o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Senta. Volta o texto. Senta. Senta. Volta o texto anterior. Reclinaram-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. O outro. Deixa um pouquinho só aí, presta atenção. Eu vou fazer um milagre. Senta. Agora é o seguinte. Vamos fazer um negócio melhor? Grupo de 50 e grupo de 100. Olha a ordem de Deus. Olha a organização do milagre. Não vou ficar jogando pão, não. Eu vou distribuir o pão em cada grupo que tiver presente. Sabe que eu entendo isso, Moisés? Que nos últimos tempos, Jesus vai fazer grandes milagres na sua igreja. Muito mais do que milagres físicos. Ele vai multiplicar o pão. O pão é o simbolismo da palavra de Deus ao seu povo. O pão é a substância que alimenta o povo de Deus. E o que é o peixe? A multiplicação de pessoas. Ele vai trazer pão e peixe.
É isso que eu penso. Nos últimos tempos, Deus vai trazer pão para a igreja, que é a sua palavra, que é o seu alimento, que é a vida de Jesus em nós. E vai trazer peixe, que é símbolo do cristianismo, do evangelho, que é o símbolo de almas que vão se converter. Nessa igreja, Deus vai trazer pão e trazer peixe. Olha só, Ele vai fazer isso. E sabe como? Os grupos estão divididos. É um grupo de 50, é assembleia. Aqui é cristão, aqui é pentecostal, ali é outra igreja, ali é batista, ali é comunidade, ali é fulana, ali é outra igreja. Não interessa quantos grupos estão presentes, todos os grupos que servem a Deus vão receber o pão e o peixe de Deus. Amém? Todos os grupos que dividiu, não é divisão negativa, é todos os grupos que servem ao Senhor, que amam ao Senhor e que esperam do Senhor. Ele vai trazer pão e peixe para todos. Eu acredito nesse avivamento final. Eu acredito que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. E os filhos profetizarão, e os velhos terão visões, e os servos e as servas falarão novas línguas, e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai derramar pão e peixe. Mas ele quer ver o que na igreja? Ordem. Por isso que 1 Pedro, Moisés 4,17 diz que o juízo começa pela casa de Deus. Deus está colocando a sua igreja em ordem. Os pingos nos is. Deus está organizando o seu povo. Deus está determinando que o seu povo se assente, que o seu povo pense, que o seu povo siga, que o seu povo adore, que o seu povo descanse nele. E Deus vai estar suprindo todas as nossas necessidades em glória. Quando tem ordem, tem suprimento. O que ele faz então? Tomou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, do alto veio meu socorro, ergueu, abençoou. Sabe por que vai ter milagre? Porque Jesus abençoou o pouco que você tem. Sabe o que é isso? Meu irmão, pega o teu pouco, os teus 5 pães e os teus 2 peixinhos e põe na mão daquele que pode fazer um milagre. Senhor, puxa, eu ganhei só esse mês, tem que alimentar minha família, o meu lar, contribuir, colaborar, dizimar, é pouca coisa, mas eu ponho na tua mão. Deixa Deus multiplicar, deixa Deus abençoar, porque o que está na mão dele, abençoado será. Sabe qual que é o segredo? É a bênção de Deus. E quando Deus abençoa, não adianta, nem Satanás pode roubar aquilo que ele abençoou. Deixa Deus abençoar. Põe na mão dele, ele sabe o que fazer. E abençoou, partiu. Como foi o milagre? Tem gente que fica pensando assim. Ele pegou o pão, partiu o pão e multiplicou. 5.000 pães. Não. Ele pegou o pão, ele partiu o pão, e à medida que ele deu aos discípulos, e os discípulos foram entregando um para o outro, quando o discípulo entregava para um, multiplicava o pão, multiplicava o peixe, e a coisa foi acontecendo, e os discípulos maravilhados, Pedro, João, Mateus, olha aqui, Marcos, olha aqui, meu Deus, que milagre, que maravilha, está multiplicando. Você vai ficar surpreso com os milagres que Deus está fazendo na sua vida. Entregou aos seus discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode multiplicar pão. O máximo que a gente pode fazer é sentar, organizar, entregar na mão dele. Mas quem faz o milagre é ele, gente. O que eu tenho que fazer? Senta, fica na ordem, organiza as coisas, espera em Deus, põe na mão dele. Quem vai abençoar e multiplicar é ele. É isso que faz. Ele entregou aos seus discípulos para servir e também repartiu 2 peixes por todos. Para frente, para encerrar aqui com você. E todos comeram. Sabe o que quer dizer aí, gente? Que quando Deus abençoa, tem fartura. E não depende de governo, depende da mão dele. Vai ter fartura para a tua vida. Vai ter tanta fartura que a tua calça não vai servir mais. Vai engordar aqui, ó. Irmãos,
Deus só promete para a gente abundância e superabundância. Eu amo esse texto bíblico. O irmão orou aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é um Deus de superabundância. Na presença dele tem plenitude de alegria. A Bíblia diz que o nosso cálice transborda. Deus é um Deus de fartura. Malaquias 3,10 diz que Deus abençoa tanta gente que a gente não vai ter nem onde guardar tanta bênção dele. Então Deus é um Deus de fartura e vai suprir, porque o teu Deus também é um Deus provedor. Quem é o seu Deus? É o Deus provedor, é o Deus protetor, é o Deus que te protege, é o Deus que te guarda, é o Deus que te ordena, que quer que você se organize. 43. E em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sabe o que quer dizer isso, gente? Olha como Deus é um Deus de ordem. Sobrou, o que fazer? Joga fora não, recolham. Deus é um Deus de ordem, gente. Deus não é um Deus de lixo. Deus é um Deus de migalha. Sobrou, pega ainda e vai. Porque, gente, quando Deus faz milagre, Ele faz milagre para sobrar na gente. Ele abençoa a gente que se você, nossa, sobrou, eu vou repartir como quem não tem. Porque esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que me dá para eu repartir. Você entende isso? É um Deus que me dá para eu repartir. E quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Então, aí sobraram 12 cestos cheios. Ele mandou recolher todos os pedaços de pão e de peixe. Não vamos desperdiçar o que Deus está fazendo. Não vamos desperdiçar a bênção de Deus. Tem muita gente desperdiçando as coisas de Deus, jogando para fora, perdendo o que Deus dá para você. Não desperdiça. Guarda o que Deus tem para a sua vida. Porque o milagre é tão grande que vai sobrar. E o que sobrar, guarda. O que sobrar é a organização. Não é assim com as mulheres da casa? Sobrou no almoço, à tarde a gente inventa uma comidinha com aquele negócio. É isso, minha irmã? Na quinta-feira, cheguei da igreja, vamos jantar. Cheguei do culto, tinha um pregado. O que tinha? Tinha um arrozinho que eu tinha feito, tinha um franguinho grelhadinho, que era para só fritar ou grelhar um franguinho. O que eu peguei? Eu peguei o ovo, fritei um ovinho à parte, juntei aquele arroz, misturei, uma mistureba, grelhei o franguinho e comemos arroz com ovo e arroz e franguinho. Maravilha! Vou jogar fora? Não vou jogar, não. Eu vou guardar. Isso é organização. Deus, escuta o que eu vou dizer para você, vou encerrar aqui agora, viu? Deus não dá coisas para as pessoas que desperdiçam. Por que eu não tenho? Desperdiça demais. Joga fora o que Deus te dá. Faz que nem o Esaú, que trocou o seu direito da primogenitura por um prato de lentilha. Fica trocando a bênção de Deus por uma noitada no motel. Fica trocando a bênção de Deus por uma internet com pornografia. Fica trocando a bênção de Deus pela coisa que o mundo te oferece. Não troca. Deus está falando. E eu vou parar por aqui porque Ele está me revelando. Essa tela ligada no seu computador, isso que você está vendo. Você está trocando o manjar de Deus por um prato de lentilha. Depois fica perguntando, por que a bênção de Deus não vem? Não vem porque você desperdiça. É o filho pródigo, o que desperdiça. Deus não quer desperdício. Deus me deu unção para quê? Para Ele. Eu tenho voz para cantar, vou cantar para quem? Para o Fábio Júnior? Aqui para você. Vou fazer você back vocal do Roberto Carlos. Aqui para você. Ah, mas ele me ofereceu um bom dinheiro. Não interessa, vá para o inferno com o dinheiro. Quero que você me aqueça e que tudo mais vá para o inferno. Eu vou cantar para Jesus. Para não fazer igual fez o Thales Roberto. Estou acima da média.
E as igrejas deveriam cantar as músicas do Renato Russo. Ele é evangélico, Renato Russo? Ele fazia música evangélica? Ele era servo de Deus? Era pastor, pregador do evangelho? Não. Para que é o meu dom? É para Ele. Para que é o meu corpo? É para Ele. Para que é meu estudo? É para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não desperdice o teu tempo com coisa errada. Não desperdice a tua boca com coisa errada. Não desperdice o teu ouvido com futrico, com fofoca. Fecha o teu ouvido para futrico e para fofoca. Deus está falando, eu quero falar. Eu quero falar. Eu já falei, já tem 4, 5 meses, que eu disse, eu não vou mais ouvir noticiário televisão. Porque eu só ouço bobagem, besteira, crime, PT, Lava Jato, e nunca se resolve, e o chefe da quadrilha não vai à prisão. Sabe quem que é o chefe? Não vou falar para não ser processado. Não vai para cadeia. Eu fico ouvindo, eu fico revoltado. Eu já disse, eu não vou mais ouvir noticiário, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu não vou mais ouvir, eu não ouço mais. Sabe o que eu faço às 8h30? Ao invés de ver o Jornal Nacional, eu assisto os 10 mandamentos. Que está sendo uma maravilha, gente. Hoje eu cheguei gravando lá em casa lá. Qualquer dia desses, vocês vão falar língua estranha, meus irmãos. Porque o Edir Macedo errou em muita coisa, mas acertou. E a Globo está preocupada. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão ganhando a Globo. E que se dane a Globo mesmo. E agora em novembro vai ser o dia que eles vão ultrapassar, vão passar o Mar Vermelho. E eles vão anunciar exaustivamente, sabe para quê? Para a Globo ir a zero. Eu quero que vá para o chão, aquelas novelas demoníacas, diabólicas, satânicas. Eu não vou dar ouvido para a voz do diabo, eu quero dar ouvido para a voz de Deus. Eu não vou desperdiçar o meu tempo para fuxico, para futrico. Eu vou recolher o que Deus dá para a minha vida. Não desperdice o que Deus te dá. Recolha. Não dê pérola aos porcos. O que é sagrado é teu. E o que é teu guarda para você. Recolhe para você. Traz para você. O que não é teu, joga fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus é um Deus de ordem. Acabou o milagre, todo mundo comeu, fartou barrigudinho, mulher, criança, todo mundo barrigudinho, satisfeitérrimo demais. Aquele monte de comida sobrando. Jesus disse, por favor pessoal, ordem, recolham tudo e guardem. Ordem, gente. Ordem, gente. Para encerrar, sabe o que eu penso ter subido, Moisés? Os celeiros, os balaios, os cestos, representam o tempo final, em que Cristo vai voltar e vai recolher o que é dele, e o que é dele não se perde jamais. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e não hão de perecer. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando Jesus voltar, Ele verá o seu povo na terra, trará os seus celeiros, vai separar joio do trigo, trigo do joio, e vai botar o trigo dentro do balaio, dentro da sacola, e dizer, vão para o céu, o que é meu eu não perco jamais. O que é de Deus Ele não perde, Ele recolhe. Vai acontecer isto. Amém. Foi esta palavra que Deus me deu essa noite. E eu fiz questão até de fechar aqui, porque o Espírito começou a me revelar tanta coisa essa noite. Eu não quero ficar pregando aquilo que eu anotei, eu quero pregar aquilo que Deus mandou falar para vocês.